Oh, graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no aumento aí, gente. Bom dia, galera. Bom dia. Nossa, hoje convidado super especial aqui, falando de um assunto muito interessante, pertinente a nós mulheres, que os homens têm que ficar atentos aí, porque eu vou te falar um negócio. Esse é o cara. Até mesmo, pra indicar, assim, estado mental dos homens em determinado período do mês, não é verdade? Não é que é meu médico, não, mas ele é o cara, viu? Eu sei, viu? Você sabe que tem uma semana do mês, por exemplo, eu estou nela, que eu, assim, tipo, eu sou demitida de casa. E você tá quase querendo usar seu réu primário, né? Não. Aí... assim, o bom de trabalhar em algumas instituições é isso. Às vezes você, né, sai da casinha e volta pra trás. Vamos apresentar, Silvia Helena? Vamos apresentar Dr. Ricardo Abu, formado lá em Santa Catarina pela Universidade Federal, ginecologista, obstetra, preceptor do internato Residência Médica da UNRV e diretor técnico da Maternidade Augusta Bastos. Tem mais alguma coisa? Presidente, né? É diferente. Tem mais alguma coisa, doutor? Chique. Porque, gente, ele não tem tempo, viu? Foi um sacrifício pra trazer ele aqui, tá? Não, tô com vergonha na frente dele, porque ele... Não, chiquérrimo, né? Tá Um styles. Nossa senhora, olha aqui. Só a Verônica que tá acompanhando, amiga. Gente, porque hoje não, você tá bonita. Inspirada. Doutor, bom dia. Bom dia, Bia, Verônica, Silvia, os ouvintes da 96, do Papo Calcinha. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã aqui de sexta-feira, pra gente estar conversando aí sobre assuntos muito relevantes, né, da saúde feminina. É verdade. Nossa, o prazer é todo nosso em recebê-lo. Quando a Silvia mencionou, né, que o senhor viria, eu falei, gente, que satisfação, que bom tê-lo aqui, porque assim... É lógico, o médico não lembra de todos os pacientes, mas o paciente lembra do médico. Sim, então sim. Ele foi, né? Ele me acompanhou durante uma gestação aí, que foi a gestação do Caléu. E assim, excelente, excelente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente aí no mundo feminino, não é, doutor? Falar um pouquinho a respeito de endometriose, né? Que é uma doença da mulher moderna, né? Tem um grande impacto na vida dessas mulheres que são acometidas por esse problema de saúde e que muitas vezes interfere até na vida conjugal, né? Sim. Com vida conjugal, na parte não só sexual, mas também da reprodução, muitas vezes, dessa mulher, né? Sim, eu vi que tem uma campanha aí, Escute Minha Dor, é isso? Isso. Né? É uma campanha que fala um pouco, que movimenta, é um movimento pela endometriose, seria isso? Seria para tentar conscientizar, né, muitas vezes, mulheres e alguns profissionais de saúde, para valorizar um pouco mais a dor pélvica que essas mulheres referem. E tem um dado interessante, né? A média de diagnóstico de endometriose varia de 7 a 9 anos aqui no Brasil. Mesmo? De 7 a 9 anos. Então, muitas vezes é por falta de informação. Às vezes a pessoa não procura porque ouve do parente, da mãe. Mulher sentir dor é normal, ter cólica é normal. Por vezes também alguns profissionais de saúde também subvalorizam essa queixa, né? Então, é um alerta para as mulheres procurarem se informar e consultar um especialista nessa área, né? A gente ouve sempre, né, doutor, assim, eu falo assim, cada ser humano é único, e o senhor trata, né, assim, na sua pessoalidade. Mas muitas vezes a gente sente muito, por exemplo, às vezes você acha até que é cólica menstrual e a outra pessoa que está do seu lado fala, isso é uma cólica, vai passar. E eu, por exemplo, a minha concunhada Luísa, ela quase que foi desacordada de dor pro hospital, de tanta dor. E acaba que não conseguia achar quando foi ver a endometriose, né? E acontece mesmo. Sim, acontece muito, né? Muitas vezes a pessoa vai tolerando a dor, ela vai tomando analgésicos cada vez mais potentes, né? E é muito característico isso aí que você descreveu mesmo. Olha aí, gente, o doutor Ricardo está aqui hoje, ginecologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco pra gente sobre esse tema endometriose. Antes da gente entrar no intervalo, vou dar uma super dica pra vocês, que é do Colégio Mega. Doutor Ricardo, vamos lá, eu dei uma estudada, né? Claro, a gente sempre dá uma estudada antes, mas para os nossos ouvintes que são leigos no assunto, eu gostaria que o senhor falasse o que é endometriose e quais são as causas. Bom, primeiro, para falar de endometriose, tem que ter um conceito da raiz da palavra, que é endométrio. Então, o que é o endométrio?
O endométrio é a camada mais interna do útero da mulher. É aquela camada que todo mês, quando a mulher menstrua, ela sai junto com os coágulos de sangue e ela se renova a cada ciclo, esperando uma possível gravidez. Então essa é a função do endométrio. É como se fosse a caminha ali que está forradinha esperando pelo bebê, não ocorre a gravidez, ele descama. Então a endometriose é um processo inflamatório onde você encontra a produção do endométrio muitas vezes de forma exagerada, e esse endométrio vai para fora do útero. Então ele cai para dentro da cavidade uterina. Então aí, entendendo dessa forma, a gente pode passar então principalmente para as causas. Então a principal causa é o refluxo de menstruação para dentro da pelve da mulher. O sangue para dentro é isso mesmo. O sangue sai de dentro da cavidade uterina e ele volta por dentro das trompas e cai dentro da cavidade pélvica, tá? Existem algumas teorias que dizem que isso também pode ocorrer devido à implantação de tecidos da fase lá quando nós somos embriões dentro da cavidade uterina, que poderia provocar essa inflamação. Existem também teorias que estão ligadas à própria a parte, como é que eu vou explicar para vocês? A parte imunológica da mulher. Então, mas basicamente é isso. Então é uma produção exagerada de endométrio e o refluxo deste mesmo endométrio para dentro da pelve da mulher, gerando principalmente dor. Então essa produção, ela não deixa o sangue sair, é isso, doutor? Não, digamos assim, não. Ele faz o refluxo. O refluxo é uma coisa fisiológica, uma coisa que tem que entender que é normal mulher ter refluxo tubário. Tá. Só que nessas mulheres acometidas pela doença, ela tem isso de forma exagerada, exacerbada, junto com fatores de inflamação que fazem provocar a dor. E daí os sintomas são essas cólicas e as inflamações, doutor? A principal queixa hoje de dor pélvica num consultório do ginecologista é endometriose. Então a doença se caracteriza pela palavra dor. Uma dor que ela é uma dor contínua, muitas vezes é durante todo o mês, não é só no período menstrual, só que daí no período menstrual ela vem com requinte de crueldade. Eu uso até esse termo para as pacientes para tentar identificar na historinha, para ver aonde que está o problema. É uma dor que acomete o mês todo e no período menstrual chega a ser insuportável. Ela é insuportável. Por isso que geralmente demora a descobrir o problema, porque pensa que é uma cólica e começa naquela dor, passa aquele ciclo menstrual, aquela dor continua. Isso. A suspeita seria essa, doutor? Muitas dessas pacientes, elas já começam a ter esses sintomas na adolescência. Apesar do pico de incidência ser entre 25 e 35 anos, mas a gente tem várias pacientes que já antes dos 20 já vem relatando esses episódios de dor. Outra coisa importante para identificar na história, não é uma dor qualquer, é uma dor que muitas vezes dói inclusive para evacuar. No período menstrual elas referem que tem dor na hora de evacuar ou momentos antes de ir ao banheiro. E uma coisa que eu falo que é a cereja do bolo, é a dor na relação sexual. E muitos homens não entendem, justamente então. Isso, né? Isso daí é um motivo, muitas vezes, da mulher, às vezes, evitar a relação sexual, né? Muitas vezes o marido vem com agressões verbais, achando que ela tá fazendo algo de errado, mas ela foge do ato porque ele promove dor para ela não promove mais prazer. Então, essa característica da dor da relação, e é uma dor independente da posição da relação. Não é aquela dor, então, direto, então. E é uma dor profunda, não é aquela dor na entrada da vagina, aquela dor nas paredes laterais. É uma dor profunda que pode ser ou na hora do ato, ou após o ato, ou no dia seguinte. É uma sensação como tivesse levado uma surra mesmo no abdômen, aquela dor interna mesmo. É essa a sensação da dor da endometriose. Eu vi até lendo aqui os artigos, eu vi a endometriose superficial e profunda. Então, se caracteriza pela intensidade da dor, então. Isso, a classificação delas, né? A endometriose profunda, ela já aí entra aí nas classificações. A endometriose profunda já é um nódulo de endometriose maior que meio centímetro e que se localiza numa região que a gente chama de fundo de saco, que fica entre o útero e o reto.
Ah, e aí seria cirúrgico? Não, alguns casos. Sim. Geralmente é em torno de 7 centímetros da borda do ânus, se for imaginar entrando pelo reto. Inclusive, essa massa pode crescer e pode, inclusive, provocar obstrução no intestino da mulher. Nossa, mas aí é grave, então. Algumas descobrem isso não através do exame ginecológico, mas descobrem através de uma colonoscopia, fazendo o exame do intestino, porque o aparelho não progride. O exame tem que ser suspenso por causa disso. Sim. Eu vi aqui também, doutor, que um dos sintomas da endometriose que o senhor falando aí é dor até ao evacuar. A pessoa pode sentir dor ao evacuar? Dor ao evacuar. Gente! Principalmente que se já está próximo do período menstrual. Que aí intensifica mais. Intensifica ainda mais. A mulher, ela mistura tanto os sintomas que ela não sabe se a dor é uma cólica uterina, se ela é uma cólica intestinal. Os sintomas se misturam para essa mulher. Sim, eu vi falar até de conhecidos, falam, nossa, fica parecendo que você tá com cólica de rim, porque o negócio parece que espalha para todo lugar, né? Isso. E aí, como é que, por exemplo, se é uma pessoa mais jovem, isso pode atrapalhar ela no futuro engravidar, não, doutor? Pode. A gente sabe que hoje, em torno de 50% das causas de infertilidade de mulher é devido à endometriose. E qual que seria o motivo? Então, entendendo que a origem do problema é o refluxo de menstruação por dentro da trompa, então essa trompa ela pode ficar obstruída por esse endométrio, ela pode ter áreas de estreitamento, e essa trompa vai ficando enrijecida. Ela perde o poder de ir lá no ovário e buscar esse óvulo para que possa ocorrer a fecundação. Além de outras aderências na pelve dessa mulher. Então, esse o principal motivo que leva a endometriose a mulher ter infertilidade. E outro fator também, no próprio interior da cavidade uterina, onde é formado o endométrio, ali também é uma área que costuma ficar muito inflamada. Então, por isso também, mesmo se ocorre, às vezes, a implantação do embrião, ocorrem perdas também. A gente observa isso muito nas pacientes que fazem fertilização, né? Aí não acontece a fecundação. Não consegue, elas implantam 2, 3, 5 vezes o embrião no endométrio ali e ele não consegue ir adiante a gestação. Doutor Ricardo, se a paciente, assim, mais adolescente, ela consegue ser diagnosticada com a endometriose, existe como prevenir essas... algum tratamento que seja benéfico para ela? Assim, então, na verdade, a endometriose, ela não tem, assim, não tem muito trabalho mostrando que realmente é algo que consiga efetivamente prevenir a ocorrência. O que a gente orienta as pacientes a fazerem? Primeira coisa, que isso aí vocês vão ver para toda patologia, hábito de vida. Procurar ter alimentação saudável, atividade física. Que foi, Silvia? Outra coisa importante algumas dessas pacientes já são orientadas, mesmo jovens, e aqui vai um recado até para as mães e para os pais. Muitas vezes a gente tem que, às vezes, prescrever contraceptivos para adolescentes, não porque a gente está incentivando que elas façam qualquer coisa, mas para ajudar no tratamento. Porque às vezes prevenção. É entendido de forma diferente, até adolescente sofre em casa depois, né? Justamente. Outra coisa que a gente sabe que previne a ocorrência, ter filhos mais cedo é um fator protetivo, tá? E amamentar por um período de tempo maior também protege. Por quê? Porque você está descamando menos o endométrio. A mulher que está grávida, quando ela engravida mais cedo, não estou falando a gravidez também muito precoce, mas ali a gravidez entre 20 e 30 anos, nesse período, promove uma reação imunológica que seria protetor da parede desse endométrio para que diminuísse a incidência da endometriose ou postergasse ela mais adiante. E amamentando, a mulher não está tendo renovação de endométrio, ela não está menstruando. Né? Então, a amamentação prolongada também é um fator de proteção também. Agora eu fiquei numa dúvida. Eu já ia perguntar, fala. Não. Olha, e por exemplo, a pessoa que usa DIU, ela não faz esse ciclo menstrual mensal. Pode ter um acúmulo desse fluxo lá e ter uma endometriose ou não? Não, então vamos diferenciar a primeira coisa, os tipos de DIU. Sim. Né? São diferentes. O DIU de cobre. A mulher menstrua com o DIU de cobre. Isso. Por quê? Porque o endométrio dela continua ciclando do mesmo jeito. Já os DIUs de medicamento, né, que nós temos 2 no mercado, né, o Mirena e o Cailina,
eles são DIUs que promovem uma atrofia da parede do endométrio. Então, não há produção de endométrio. Inclusive, é um dos principais tratamentos recomendados pela Federação Brasileira de Ginecologia, pela Organização Mundial de Saúde, todos os guidelines europeus e americanos, o uso do Mirena, juntamente, que nós vamos falar depois, com os contraceptivos orais contínuos, sem pausa, previnem e tratam a endometriose. Então, não menstruar passa pelo principal tratamento da doença. Nossa. Olha aí, gente, peraí que você já pergunta, a gente vai pro intervalo rapidamente aqui, é bem rapidinho. Doutor Ricardo tá aqui falando com a gente um pouco sobre endometriose, um papo super interessante aí para vocês mulheres e para vocês cuecas de plantão aí também que sofrem junto com a gente, né? Mas bem menos, porque se sentisse essa dor, vocês estariam mortos. Eu sei disso, viu? Então fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Pertinente a nós mulheres, porque às vezes a gente tem, nem sabe, fica sofrendo com dor aí, ó, muito tempo, você acha que é dor menstrual, você vai ver não é dor menstrual, evolui aí num grau que você vai ser até hospitalizada. Silvia, você ia fazer a próxima pergunta? Eu ia fazer a próxima pergunta e vou fazer. Doutor Ricardo, a endometriose, ela pode aparecer fora da cavidade? Pode. A endometriose, ela é classificada, né, de grau 1 a 4. Né? E quando ela está fora da cavidade pélvica, que já é o grau 4, ela pode atingir áreas como, por exemplo, a bexiga, tá? A gente vê focos dentro da bexiga, no intestino, no diafragma, né, que é esse músculo abaixo do pulmão, e nos pulmões. Nossa, mas é um estágio bem mais avançado. Bem mais avançado. E realmente a gente vê o tanto que é sério, né? Que nem o senhor falando que é classificado grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, né? Isso, são 4 graus. E quanto maior, mais grave, né, é o problema. Aham. Né? Posso perguntar de novo? Doutor, como que a gente pode diagnosticar a endometriose? Parece que tem um exame que chama laparoscopia, é isso ou eu tô errada? Tem sim, mas nós vamos chegar lá. Primeira coisa que é importante, o diagnóstico da endometriose, 90% do diagnóstico é clínico. É clínico? Você consegue identificar, então? Uma entrevista, uma anamnese bem feita, você já consegue chegar muito próximo do diagnóstico. Segundo lugar, o exame físico, que no exame físico a gente, quando faz tanto o exame especular, né, quando colhe o preventivo, ou no exame de toque, você consegue perceber essa dor da paciente e tocar até nódulos nessa região que eu falei no fundo de saco ou nos anexos, nos ovários da paciente. Passando por isso, um ultrassom transvaginal bem feito, pedindo para a paciente fazer um preparo do intestino, muitas vezes na véspera, para eliminar os gases do intestino. Sim. Você consegue também visualizar pelo ultrassom. Depois, existe também a possibilidade de fazer a ressonância magnética. Então pode ser feita também. Na ressonância, você consegue identificar focos menores, focos de 2, 3 milímetros, você consegue identificar pela ressonância. E a laparoscopia hoje, que é um método que foi considerado durante muitos anos como padrão ouro, a gente utiliza muitas vezes naqueles casos onde a endometriose já é um quadro mais avançado, para você confirmar e muitas vezes já fazer o tratamento da doença, tá? Mas ela não é hoje um exame mandatório para você fazer diagnóstico de endometriose. Você, com uma anamnese, uma história clínica bem feita, um exame físico e um ultrassom por um médico que é preparado ou uma ressonância, você consegue fechar o quadro de endometriose da paciente. Doutor Ricardo, mas assim, ela pode ser assintomática ou não? Por exemplo, no começo eu posso ter e não sentir nada e depois evoluir uma dor com o tempo ou não? Quando ela aparece, eu já Pode, já porque tem algumas mulheres que têm uma tolerância, pessoas, né, têm tolerância maior ou menor à dor, mas não é muito o padrão comum. O padrão maior é aquela dor progressiva, né? Mas pode existir pessoas assintomáticas que de repente descobrem, por exemplo, rompe um endometrioma, que é um foco de endometriose no ovário, que a pessoa pode abrir o quadro com uma ruptura de um cisto, né, chamado endometrioma,
pode ser também o início da descoberta da doença, mas não é o mais comum. Mas é difícil ter um paciente assintomático, né? É difícil, é muito difícil. Se a minha mãe teve ou minha irmã teve, é comum eu ter ou não? Como é que faz? Tem história familiar. História familiar é um fator de risco. Aham. É um fator de risco. Tão interessante, né? Porque aí, o senhor falando da anamnese, o tanto que é importante, não é? Porque você descobre o histórico do paciente, daí você já segue para um diagnóstico, aí né? eu vou voltar àquilo que eu falei no início do programa, a subvalorização da queixa da paciente. Muitas vezes você pula essa parte, já parte para exames complementares e você não dá o devido valor, não destrincha essa queixa de dor. Isso daí é fundamental no diagnóstico da endometriose. E pode confundir, né? Porque a dor, ela pode ser confusa, não é? Pode, sim. Por exemplo, aí o queixo lá fala, não, eu tô com dor menstrual, mas às vezes ali só naquele período e tudo, né? Pode, você tem que fazer. E às vezes até a paciente não tem vergonha de falar, né? Que durante a relação sexual ela sente dor também, né? Isso aí também daí parte da parte do profissional, que é principalmente quando é a primeira consulta, tem algumas mulheres que às vezes não falam, principalmente se são mais jovens, né? Às vezes com 18, 20 anos, às vezes não se abrem tanto, às vezes precisa de 2, 3 consultas. Aí eu falei aquela questão de às vezes algumas levar de 7 a 9 anos para ter um diagnóstico. O senhor estava falando antes sobre o DIU, né? Que é um tipo de tratamento. Né? E quais são os outros tipos de tratamento, doutor Ricardo? Então, como o tratamento consiste basicamente em suprimir, né, não deixar a mulher menstruar, então os principais tratamentos seria então o DIU de medicamento, né, que chama de endosceptivo, e o uso de pílulas de uso contínuo, tanto aquelas pílulas que a gente chama de micropílula, que a mulher toma quando está amamentando, que é uma pílula só com progesterona, sem pausa, ou pílulas combinadas, que são as mais comuns, né, no mercado, também de uso contínuo sem pausa, tá? Então esses seriam os principais tratamentos clínicos. Existem drogas, como a gente chama de análogo de GnRH, que são injeções tomadas a cada 20 dias durante 6 meses, que também suprimem os focos, mas tem um efeito colateral muito ruim, que é induzir sintomas de menopausa, tá? Existem também injeções de uso trimestral, mas que também com uso muito estendido podem às vezes provocar retenção de líquido, ganho de peso, acne e até desmineralização óssea, né? O risco de você ter uma osteoporose precoce. Então, os mais utilizados são as pílulas de uso contínuo e os endosceptivos, que são os de uso hormonais. Então, geralmente não vai entrar com o uso de anti-inflamatórios, de antibióticos, ou sim? Sim, o anti-inflamatório também ele é coadjuvante, tá? Ele não conseguiria ter um impacto direto no processo, mas o anti-inflamatório, principalmente no início do tratamento, combinado com a pílula ou endosceptivo, o anti-inflamatório também ajuda bastante. Pode falar. Doutor Silvia Helena. Doutora aqui quase tem que levantar o dedinho, sabe? É classe de aula, de pré-escolar, viu? Doutor Ricardo, a paciente que foi diagnosticada com a endometriose, foi falado, né, que tem uma dificuldade maior de engravidar, né? Mas existe o tratamento para ela conseguir engravidar? Ela consegue engravidar depois também? Ou tem uma grande dificuldade, assim? Primeira coisa, precisa ver em qual estágio que ela está nessa endometriose, né? Igual eu falei, existe de 4 estágios, né? Então, a endometriose, quando ela comete, por exemplo, os ovários, que é muito comum ter endometriomas, o tratamento aí por via de videolaparoscopia, você daí tem que fazer um tratamento que é retirar esses endometriomas dos ovários para que ela possa ovular melhor, liberação de aderências que ela pode ter na cavidade pélvica. Muitas vezes se faz também um procedimento que você consegue desobstruir as trompas, tá? Mas assim, é um tratamento difícil, tá? A gente fala que na medicina tem uma máxima que quando para o mesmo problema você acha várias soluções, é porque nenhuma delas realmente é eficiente. Então, cada caso tem que ser tratado de forma individualizada. E eu já vi situações, por exemplo, você está numa cesariana retirando o bebê, depois que você tira, você está ali suturando o útero, limpando, você olha para a pelve da paciente e fala, gente, como é que essa mulher engravidou? Por causa da endometriose? Você olha o grau assim, de acometimento e algumas com graus bem menores não conseguem, sabe? Então é uma coisa assim que a medicina tem muito ainda a entender
nesse processo da doença ainda. Eu vi, assim, a gente sabe... Eu não ouvi antigamente falar muito em endometriose, doutor Ricardo. Às vezes é porque eu sou leiga no assunto. Mas hoje eu vejo que está muito em evidência esse tema endometriose, né? Eu não sei se é porque as mulheres descobriram realmente, estão mais atentas às consultas regulares, Bia, a Anitta, não é? Passou uma reportagem da Anitta, desculpa te interromper, no Fantástico, falando, né, que ela foi diagnosticada com endometriose. E demorou muitos anos, 9 anos, 9 anos? tá falando aqui, pra mesmo? ela saber que era endometriose. E realmente é assim, doutor? É assim, realmente as mulheres estão procurando hoje mais, né? Um diagnóstico mais preciso ou não? As mulheres estão procurando mais, também graças a Deus dentro da ginecologia, na formação dos ginecologistas, estão dando mais valor, dando mais atenção ao problema, né? Pra vocês terem uma ideia, a endometriose foi descrita pela primeira vez em 1860 por um médico patologista checo chamado Rokitansky, examinando cadáveres de mulheres jovens. Aí começou a perceber esses focos de endométrio, né? E começou a procurar o que elas tinham. Muitas eram freiras, eram mulheres que não tinham relação sexual ou que não tiveram filhos. E isso ficou meio esquecido pela medicina durante muito tempo. Sim. E depois agora, com o advento da diminuição do número de filhos das mulheres modernas, de 50, 60 anos para cá, então se começou a perceber melhor realmente a incidência da doença, porque daí aumentou-se o leque, né? Mulheres antes tinham 10, 12 filhos, depois passaram a ter 5, 6, hoje tem 1, 2 no máximo. Então se começou a perceber que elas tinham a incidência maior dentro da doença. Doutor, e depois que é feito o tratamento? Bia, vamos embora. Doutor Ricardo, olha aí. Você vai voltar depois do intervalo falando, porque eu vou perguntar aqui. Aliás, vou fazer um comentário. Doutor Ricardo, o senhor como um médico, o senhor acha importante, por exemplo, eu vou na consulta, eu levar meu esposo comigo na consulta, por causa dessa credibilidade? Você falou que às vezes eu reclamo da dor em casa, dorzinha. Se ele quiser me acompanhar, para você que é ginecologista, é importante? A gente considera muito importante. Muitas vezes, às vezes elas não vêm na primeira consulta com o marido, mas quando, pelo menos na minha prática, você identifica já na entrevista e no exame físico que ela vai ter, certamente a hora que eu for fazer ultrassom, às vezes no retorno, eu vou encontrar algum foco, eu tenho que conversar, eu já peço para ela no retorno, vem com seu marido pra gente discutir o caso, para conversar. Então o senhor mesmo já pede, já peço para vir. Porque quando você já tem um diagnóstico presuntivo muito próximo de que seja, é bom já que no retorno, principalmente quando ela tem uma queixa de dor da relação importante. Então, para ajudar no tratamento, que o marido é um grande parceiro nessa mas hora muitas vezes não entende. Não, né? muitos não entendem. Acha que a mulher tá fazendo corpo mole ali, que é frescura, né? E como você falou, sente dor, né? Ela vai sentir dor na hora da relação, né? Sim. E era isso que eu ia perguntar. E depois do tratamento, galera, ela vai continuar sentindo dor? Tchau, Silvia, pra você. Galera, fiquem ligadinhos. Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Abul falando um pouco sobre endometriose. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Sim, agora é eu, Silvia, por favor. Então, doutor, o paciente faz o tratamento, ou o paciente que é um caso cirúrgico, ele faz a cirurgia. Aí ele pensa que resolveu o problema ou pode ter uma recidiva, uma recorrência? Então, deixar uma coisa bem clara, né? O tratamento cirúrgico, ele hoje é comparado com o tratamento clínico. Na endometriose grau 1, grau 2, tem vários estudos que mostram que o tratamento clínico, muitas vezes, é até superior ao tratamento cirúrgico. Mas aquela que precisa lançar mão da cirurgia, porque já tem uns focos maior de endometrioma, muita aderência, ou tem ainda, de repente, no futuro, quer ainda ter filhos, fez o procedimento cirúrgico, o problema não está resolvido. Deixar uma coisa bem clara, que é conceito de cura ou de não cura. Ela resolveu o problema e ela, para não acontecer de novo, ela tem que voltar a bloquear o endométrio dela. Então ela tem que, ou logo após a cirurgia, colocar o endoceptivo, né, o DIU hormonal, ou voltar a usar a pílula anticoncepcional contínua. Porque senão, em poucos meses ou em poucos anos, ela vai voltar a ter o problema tudo novamente. Doutor, mas então ela tem que continuar fazendo o tratamento, assim, ela tem que fazer as visitas regulares ao ginecologista, né? A paciente com endometriose, ela quase que tem um casamento com o seu ginecologista. É mesmo. E assim, infelizmente, às vezes por não ter uma boa conversa,
é muito comum você ver a paciente de endometriose pulando de consultório em consultório. Porque é uma dor que aflige muito ela, muitas vezes ataca a parte emocional. E muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é doença aguda e o que é doença crônica. Então tem gente que acha que tomou um remédio por 3, 6 meses, 1 ano, ela já está curada da doença. Mas às vezes na primeira consulta não teria orientado, que é uma coisa que ela vai ter que estar sempre acompanhando. É um tratamento contínuo. Tratamento contínuo. O uso de hormônio pode facilitar ou não? Hormônio... Eu falo assim, esses hormônios que interrompem a menstruação... Não, pelo contrário, eles são amigos, eles ajudam. Eles ajudam a bloquear o processo todo, né? A gente está falando aí da cirurgia, faz a cirurgia e tal, depois pode ter uma recidiva. Tem alguns casos cirúrgicos que tem que fazer a retirada de tudo, doutor? Ou não? Tem. Existem alguns casos onde existe falha do tratamento clínico, onde você não consegue controlar. Tem pessoas que têm a doença num estágio mais grave, mais avançado. Nada que você faz parece que responde. Então tem alguns casos que você às vezes tem que oferecer a cirurgia radical, que seria a retirada do útero. Sim. Ou às vezes a retirada parcial dos ovários ou dos dois. Aí no caso essa paciente tem que ser oferecido depois terapia de reposição hormonal, se caso precisar tirar os ovários também, né? O senhor estava falando aí agora que às vezes o tratamento não resolve a dor da paciente, esse incômodo todo que ela tem, né? É isso, doutor? Tem alguns casos que às vezes você consegue uma remissão parcial e outras uma remissão total dos sintomas. Isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem individualizada. Mas normalmente são os primeiros 3 meses. Depois que você entra com o tratamento, seja com o DIU hormonal ou com a pílula, você passa junto com ele analgésicos, anti-inflamatórios, que depois dos primeiros 90 dias, quando o tratamento vai ter sucesso, a dor começa a ficar em segundo plano e ela vai melhorando e ela vai tendo qualidade de vida. É isso que a paciente tem que procurar entender, que ela precisa buscar a qualidade de vida, ficar livre da dor, poder namorar com seu marido tranquila. Então é importante... Com o tratamento ela vai conseguir namorar tranquila, doutor? Se ela bloquear essa endometriose, ela consegue depois voltar a ter vida sexual normal. Doutor, assim, tem alguma... Como está terminando o programa aqui, eu queria saber se tem alguma prevenção. Tem algum meio da gente prevenir essa endometriose? Ou pelo menos prevenir esses sintomas muito agudos? A forma de prevenção, como eu disse anteriormente, então procurar hábito de vida saudável, né? Exercício físico, alimentação balanceada, o uso de pílulas anticoncepcionais, mesmo já em idades mais jovens, também pílulas contínuas, né? Também ajudam também na prevenção do problema. E procurar ter filhos mais cedo. Mesmo? Antes dos 40 ou seria até os 30, doutor? O ideal seria até os 30. Mesmo? Entre os 20 e 30 anos, né? Porque infelizmente muitas só vão descobrir o problema já com infertilidade instalada, né? Então, verdade. É importantíssimo já desde cedo. E também incentivar a amamentação. Que quanto mais tempo ela ficar em amenorreia, né, sem menstruar, que é o que acontece com quem está amamentando, mais ela vai estar protegida também. Olha aí. Bom, atividade física, dona Silvia Helena. Todo médico que vem aqui toda sexta-feira... Cada vez que ele olha pra mim, ele fala, gente, mas eu falo... Ele deve pensar assim, ela vem aqui uma vez por ano, às vezes falta 2 anos. E não sai dessa daí. Vai fazer atividade física, Silvia Helena. É assim, doutor Ricardo? Você já olha pra ela e fala? Mais ou menos. Não, mas é sincero. Não? Ele é a cara. Só eu que não tomo vergonha. Não. É verdade. Bia, eu quero mandar um beijo pra Neia. Neia, se você estiver nos ouvindo, Neia. Um beijo, viu? Bom, gente, vamos fazer eu o sorteio. Também. Antes da gente terminar o programa aqui, vamos falar das pessoas sorteadas aí por curso de inteligência emocional, transformando vidas, com a doutora Idilamar, que vai acontecer amanhã, dia 20 de agosto, aí, das 8 às 20 horas. Verônica, quem são sorteados? Os sorteados são Nayane Cruvinel, Tiago Zaschi e Zenaide Cacheta.
muito bem, gente. Vocês vão adorar, vai transformar a vida de vocês, porque a doutora Edilamar é uma pessoa maravilhosa. Gente, esses treinamentos são incríveis, incríveis, incríveis. E um dia, você muda o conceito todo da sua história. Então, não se esqueça aí, ó. Sorteados maravilhosos. Isso, eu preciso Thiago, Nayane e Zenaide. Isso, eu preciso que vocês entrem em contato com a rádio, passem o nome completo e o telefone para contato, viu? 3612-4862. Muito bem. Isso. Doutor Ricardo, quero agradecer a participação do senhor aqui. Foi um grande prazer recebê-lo. Eu sempre acho você muito sério, assim, né? É uma pessoa, né? Aí quando a Silvia falou, doutor Ricardo, eu falei, nossa senhora, gente, nós vamos ter que nos conter. Maneirar. E nós contivemos aqui, eu vou te falar, porque aqui é muito é terrível, viu? Mas eu espero que você tenha gostado e às vezes um dia que tiver um tempinho na agenda, volta para falar mais, porque esse programa é feminino, esse programa é para informação de mulheres. E a sua profissão tem tudo a ver com a gente. Obrigado, Bia, obrigado Verônica, Silvio pelo espaço. E é um prazer estar aqui, com certeza retornaremos ainda. Só queria agradecer. Sim. Agradecer a minha família, agradecer a Deus, agradecer a Rio Verde por ter me acolhido já há 18 anos aqui, que nós estamos aqui trabalhando. Aos colaboradores e aos colegas lá da Maternidade Augusta Bastos, que é a entidade que a gente representa aqui no nosso município, aos irmãos lá da Verdadeira Luz e também ao Cicobi Unicidades também, que nós estamos lá no Conselho juntos. de Administração juntos lá também. Obrigado. Como chama sua esposa? Eu não perguntei. Edneia, deixa eu te agradecer, eu sempre agradeço aqui, porque nós mulheres que mandamos nele. Mesmo eles falando que não, eu sei que você que autorizou ele vir aqui, viu? Certeza. Então, um beijo pra você, né? E aí, viu? Autoriza mais uma vez, porque o danado é bom mesmo, viu? Ele fala bem mesmo, viu? Estamos... Um beijo. Doutor, um abraço, obrigado. obrigada. Obrigado, meninos.